Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Daí no versículo 3, ele vai dizer, porque a circuncisão somos nós. Somos nós. Ele está falando aqui dos genuínos cristãos, dos cristãos realmente convertidos. E aqui tem três qualidades ou três coisas que fazem os verdadeiros salvos por Cristo. Primeiro, circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Lembre-se que lá em João capítulo... Onde é que está lá? João capítulo 4, quando o Senhor conhece a mulher samaritana ou conversa com a mulher samaritana, ela fala assim no versículo 21, versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui o Senhor já dava uma instrução a respeito de como seria a adoração depois da sua partida. Até ali, eles adoravam, os judeus adoravam no templo de Jerusalém, adoravam em verdade. Sim, estava tudo certinho, todo o cerimonial da lei e tudo mais, eles seguiam corretamente, mas eles não adoravam em espírito. Tanto é que a gente vê que eles não tiveram nem o discernimento de reconhecer o Messias que estava ali bem no meio deles. Eles adoravam em verdade, mas não em espírito. E agora o Senhor inaugura, então, dizendo que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim o adorem, os verdadeiros adoradores. É importante sempre lembrar uma coisa, que o Pai não busca adoradores. Não é isso que quer dizer aqui. Porque adoradores, todos os seres humanos são. Haja visto o grande número de religiões, inclusive na antiguidade, os egípcios adoravam os seus deuses, os seus animais, adoravam demônios. Então, o ser humano, por natureza, ele é um adorador, porque ele foi criado com essa, vamos dizer assim, com esse hardware que é capaz de adorar. Mas não era isso que o Senhor fala aqui. O Pai não procura só adoradores. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E hoje, naquele tempo, os judeus, depois de passarem por alguns séculos de grande idolatria, de grande desvio da verdade, ao ponto de no templo de Jerusalém, existirem apartamentos lá dentro, ou os quartos lá dentro, que mais qualificariam aquele templo como um motel dos dias de hoje, porque eles mantinham prostitutas dentro do templo. Prostitutas e prostitutos dentro do templo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que ponto chegou o desvio deles, ao ponto que tinha mulheres e rapazes se prostituindo dentro do templo de Jerusalém. Mas depois nós vamos encontrar nos templos do Senhor Jesus que a casa estava arrumada. Por isso que tem uma passagem que o Senhor fala que os demônios vêm e encontram a casa arrumada e limpa e varrida e tal. E aí vem 7 espíritos piores e tomam conta. Do que ele está falando ali? De Israel. Ele está falando de Israel. Israel chegou a um ponto que eles realmente deram uma limpeza completa, fizeram uma faxina completa na sua adoração, porém,
não para Deus, não para deixar lugar para o Senhor, não, pelo contrário, deixaram a casa vazia e arrumada. A gente pode até abrir lá em Mateus capítulo 12, no versículo 43. Isso aqui é muito mal interpretado, muitos confundem isso, pensando que ele esteja falando de um homem, de uma pessoa, de um indivíduo. Mas quando você lê todo o capítulo, você percebe que o capítulo todo é sobre o abandono de Israel, abandonando a Deus, colocando o Senhor de lado, e até nos versículos 41 e 42, o Senhor dá o exemplo de gentios, né? Os ninivitas e também a rainha do meio-dia, esses que valorizaram o Senhor e valorizaram o profeta do Senhor, que era Jonas, e valorizaram Salomão, e vieram de muito longe, né? A rainha do meio-dia vem de muito longe para visitar Salomão. Mas no versículo 43, Mateus 12, 43, ele diz: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Assim estavam os judeus nesse tempo em que o Senhor veio, porque eles tinham dado uma limpeza completa. A religião deles estava assim, tomou um banho de loja. Eles não tinham toda aquela idolatria que nós encontramos nos séculos anteriores, no Antigo Testamento. Não tinha, acabaram com tudo aquilo. Estava bonitinho. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E realmente, eles tinham saído do templo. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Percebe? Ele está falando dos judeus, ele não está falando de um homem, de um indivíduo. Ele está falando dos judeus. Porque todo esse capítulo 12 aqui é de rejeição ao Senhor. É de rejeição. Então, voltando lá no nosso capítulo de Filipenses 3, nós vimos que a circuncisão, no versículo 3, somos nós que servimos a Deus em espírito. Ele está falando aqui dos cristãos, porque os cristãos não serviam a Deus na aparência da letra, na aparência dos cerimoniais, como eram os judeus. Eles serviam a Deus em espírito. Eram verdadeiros adoradores, aqueles que Deus procura. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você tem os judeus arrumadinho lá, o judaísmo funcionando com banho de loja, está tudo direitinho, você tem judeus adorando em verdade, mas não em espírito, porque por dentro estava vazio. Hoje, o que você encontra na cristandade, na grande casa da profissão cristã? Você encontra muita gente adorando em espírito, porque são cristãos sinceros, nascidos de novo, e estão adorando realmente em espírito, estão buscando agradar o Senhor, mas não em verdade, porque é uma adoração que deixa de lado a palavra de Deus, deixa de lado a sã doutrina dos apóstolos. Eles adoram, os judeus adoravam em verdade, mas não em espírito. A grande casa da cristandade adora em espírito, mas não em verdade, porque a palavra de Deus é deixada de lado. Então, as três características. Primeiro, servimos a Deus em espírito. A segunda característica que Paulo está falando aqui é: nos gloriamos em Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que não há lugar para o homem. Toda a glória é devida a Cristo. Porque quando você encontra alguém que diz ser cristão e confia nas suas próprias obras, confia nas suas próprias capacidades,
Ele não está se gloriando em Jesus Cristo. Ele está se gloriando em si mesmo, na sua religião, nas suas ordenanças, nos seus rituais, nas suas catedrais, nas suas vestes bonitas, nos seus sacerdotes e pastores. Ele não está se gloriando em Cristo. E nos gloriamos em Jesus Cristo. Essa é a diferença de um verdadeiro salvo por Deus. Ele se gloria em Jesus Cristo. Se existe alguma glória dessa posição que ele ocupa, é 100% do Senhor Jesus Cristo. Nada do homem, nada de si mesmo. E finalmente, a terceira característica desses verdadeiros salvos: não confiamos na carne. Então ele sabe que em si mesmo, Paulo fala em Romanos, né? Em Romanos ele fala um versículo, Romanos 7, versículo 18, ele fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem algum. Então uma pessoa que entende isso, ela não vai confiar na carne. Ela não vai achar que a sua salvação será uma recompensa por sua boa conduta. Porque a sua boa conduta é carne, é carnalidade. Isso que a maioria das pessoas não entendem. Hoje, inclusive, eu coloquei um vídeo no ar, chama-se Qual o Pecado Mais Grave? Se você entrar na Wikipedia e digitar no Google ações graves, tem uma lista, né, na Wikipedia: adultério, apostasia, blasfêmia, furto, divórcio, inveja. O título desse artigo da Wikipedia é Pecado Mortal, né? Inveja, raiva extrema, homicídio, fornicação, pornografia, masturbação, feitiçaria, sacrilégio, suicídio, perjúrio, estupro e terrorismo. Essa é a lista da Wikipedia dos pecados mortais e dos pecados mais graves que uma pessoa pode cometer. Mas na realidade, o pecado mais grave não está nessa lista, que foi o primeiro pecado cometido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ah, comer do fruto? Não. Não foi comer do fruto. Desobediência? Sim, desobediência. Mas o que gerou a desobediência? Ali estava o pecado mais grave. O que gerou a desobediência foi a incredulidade. O Senhor tinha falado para eles: comereis de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do mal, não comereis. Ponto. Aí vem a serpente e fala assim: não é bem assim. Não. Por acaso o que ele disse foi para não comer, eu esqueci agora, o diálogo eu esqueci, mas Eva responde: não comereis e nem nele tocareis. Ela já acrescenta algo que o Senhor não tinha falado. E aí Eva vai, toma do fruto e come e dá para o seu marido. O que levou Eva a tomar essa ação? Incredulidade. Ela não creu no que o Senhor havia dito. Aí ela deu ouvidos para Satanás. Quando nós não cremos naquilo que diz a palavra de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Nós não estamos crendo no que Deus afirma, no que o Senhor nos diz. Isso é pecado. Esse é o pecado mais grave, que leva a todos os outros pecados. Porque se pega essa lista aqui da Wikipedia, adultério, o que é? A pessoa não creu no que o Senhor falou, que Deus no princípio fez um homem e uma mulher, e os dois se unem para ser uma só carne. Não é 2 homens, 2 mulheres, 3 mulheres, 5 homens, não. Um homem, uma mulher. O que é o adultério? É a pessoa sai o casado vai buscar fora do casamento uma opção que não é o seu próprio cônjuge. Então, veja, ao duvidar do que a palavra de Deus diz, a pessoa cai nos pecados que estão nessa lista aqui,
que aparece na Wikipedia, não é? Mas voltando ao nosso capítulo, então, Filipenses capítulo 3. Então, as 3 características: servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, não nos gloriamos nas nossas boas obras, nas nossas esmolas, na nossa religião, na nossa congregação, na nossa qualquer coisa, não nos gloriamos nela. E não confiamos na carne, porque, como Paulo fala, eu sei que na minha carne não habita bem algum. Todos vocês aqui estão me ouvindo têm carne. E sabem que é verdade o que Paulo fala, que na carne não habita bem algum. A conversão não é uma melhoria da carne, pelo contrário. Nós nos convertemos para aguardar Cristo vir nos buscar desse mundo, quando nós seremos libertos também da carne, porque seremos transformados, ou se morrermos antes, seremos ressuscitados. Só então estaremos livres dessa carne. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.